Paul Morphy é conhecido como um dos melhores jogadores de todos os tempos no xadrez. Está naquela lista ali de Magnus Carlsen, Bob Fischer, Kasparov. É evidente que esses três são os mais citados, são os mais reconhecidos, mas tem gente que coloca Paul Morphy nessa lista. Ele viveu aí no século de 1800, tá? E ele era muito conhecido por atacar os seus adversários. Ele fazia grandes ataques, sacrificava peças, sacrificava peão. Ele queria saber de ganhar a partida no checkmate. Ele queria saber de destruir seus adversários. Não estava muito interessado no xadrez posicional. O negócio dele era sacrifício e ataque, tá bom? E ele jogou esta partida que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Em 1858, enquanto ele estava em uma ópera. Ele estava jogando contra dois adversários ao mesmo tempo. Ou seja, era ele contra dois na mesma partida. Esses dois se conversavam, se discutiam ali entre eles para ver qual lance jogariam. E ele estava jogando com esses dois, tá? Então era 1 contra 2 e detalhe, enquanto ele acompanhava uma ópera, né? A ópera que ele estava. E ele era muito jovem, tá? Ele tinha ali em torno de seus 20 e poucos anos. É evidente, ó, esses dois que estavam jogando contra ele, que é o Duque de Brunswick e o Conde Isouard. Eu não faço a mínima ideia quem são eles, tá? E esses dois com certeza eram amadores, né? Eram uns zero ninguéms aí que estavam jogando contra o Paul Morphy, que já era um jogador consagrado na época, tá? Então é evidente, né? O Morphy deitou e rolou com esses carinha aí, né? Mas foi uma partida muito instrutiva, que muitos hoje estudam essa partida ou mostram para seus alunos, aí quem está começando no xadrez, para mostrar o quão importante é você pensar no checkmate, né? Que às vezes você precisa sacrificar para ficar bem no xadrez. Vamos aqui para a partida. Detalhe, hein? O Paul Morphy, um detalhe aqui que eu acho que vale a pena citar, ele viveu até os seus 47 anos, morreu cedo e se aposentou, pessoal, do xadrez com 20 e poucos anos. Nessa mesma época que ele ganhou essa partida, ele se aposentou do xadrez, se aposentou cedíssimo, ele criou outras coisas. Mas ele era considerado um gênio, porque até os seus 20 e poucos anos, 21, 22, que foi quando ele se aposentou, ele ganhou de muitos grandes mestres. Ele já era considerado, mesmo sem ter na época esse título, né, de melhor do mundo, ele já era considerado o melhor do mundo porque derrotou diversos grandes mestres. Então veja só a curiosidade aí, né? Mas vamos lá para a partida, que está aqui na minha frente agora, do Paul Morphy contra esses dois amadorzões aqui que ninguém se importa com eles, tá bom? Vamos lá, o Paul Morphy, ele estava jogando de brancas, né? E aí, vamos lá. Ele começa com E4, tá bom? E aí o pessoal, o Duque Carl, ele já começa aí com E5, né? Até aqui tudo bem. Paul Morphy joga cavalo F3 e aí D6. Também está tudo certo aqui, não tem nada errado, pessoal, tá? Apesar de não ser um lance um pouco passivo. Você pode ver que esse lance já fez, segundo a nossa barrinha, as brancas ficarem com 0.7 de vantagem, sendo que antes estava com 0.4, aumentou um pouquinho, né? Mas tá tudo ok, até aqui tudo ok. O Paul Morphy quebra o centro com D4, e aí eles já cometem a primeira imprecisão aqui nesta partida, tá bom? Que é o lance G4, bispo G4. Por quê? Esse lance, ele não faz tanta coisa, primeiramente, tá? Ele pressiona um cavalo aqui, tenta fazer cravar este cavalo, porém, né, não tem. O Paul Morphy pode jogar cavalo D2, já tá protegido, pode expulsar depois esse bispo, pode defender aqui com esse lance, bispo E2. Então, esse lance não faz muita coisa. O Paul Morphy toma em E5, e aí o segundo erro que os jogadores cometem, né? A segunda imprecisão. Toma aqui em F3. Primeiro, eles trocam um bispo, o bispo deles de G4 pelo cavalo de F3 do Paul Morphy. Veja, esse cavalo de F3, você não troca um bispo por um cavalo assim, sem mais nem menos. Foi isso que eles fizeram, né? E aí o Paul Morphy simplesmente recuperou. E outra coisa, os adversários, aí, o Duque Carl, eles mexem a mesma peça duas vezes. O que já dá mais uma vantagem aí para o Paul Morphy. Não se faz isso de acordo com os princípios da abertura, você mexer a mesma peça duas vezes. Tem que dar atenção para as outras peças que estão aqui implorando para serem desenvolvidas, né?
E outro detalhe, esse é o bispo bom deles, né? Esse aqui é o bispo que tá preso. Esse aqui devia ser trocado quanto antes, né? Enfim, vamos lá. Toma, retoma de dama o Polmorph. E aí o Duke Carl e os adversários tomam em E5. O Polmorph já joga bispo C4, mirando lá, ó. Ó lá, olha que legal, hein? Já tem um ataque aqui. Se os dois não fizerem nada, já é mate, né? Já é mate aqui, com a dama, né? E aí, eles protegem. Cavalo F6, né? Imagina eles discutindo lá, olha só, ele tá ameaçando o mate aqui, hein? Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos... Cavalo F6, jogaram, beleza. E aí, tapou aqui, já não dá mais pra dar mate. Aí, olha o lance, hein? Olha o lance do nosso amigo, é o melhor da posição, né? É o melhor da posição. Ele joga o Polmorph dama B3, atacando lá, né? E atacando aqui também, no ponto de B7, né? Aqui os dois, eles percebem a ameaça, jogam dama E7, defendendo esse peão, mas sobra lá. Sobra ainda o peão de B7 se o Polmorph quiser tomar. Ele não toma esse peão, tá? Ele joga cavalo C3 priorizando o desenvolvimento, é essa a questão. Se ele quisesse, ele poderia tomar o peão, né? Que inclusive deixaria ele com vantagem decisiva já. Só que aqui tem um porém. Os irmãos, eles não sei se são irmãos, né? Mas esses dois aí poderiam jogar dama B4, dando um cheque forçando a troca das damas. Veja que a dama tá aqui solta, seria obrigatória a troca das damas, né? Ainda assim, se poderia jogar de maneira tranquila. Estão ganhos. Aliás, o Polmorph tá ganho aqui, né? Troca, troca. E nem pode jogar cavalo aqui se quiser desenvolver por conta de bispo B5, cravando aqui a peça, né? Olha só, aí seria um desastre, teria que trazer o rei aqui e vira um desastre a posição, né? Então já nem poderia desenvolver direito as peças, ficaria ruim pros dois aí, né? Então, só que o Polmorph não faz esse lance. Aqui o Polmorph ele joga cavalo C3, desenvolvendo peças. E aqui, meus caros, veja que os irmãos eles já não tem muito o que fazer. Se nessa posição eles jogam cavalo D7, né, para tentar desenvolver, perdem esse peão. Não é mesmo? Perdem esse peão. Se eles jogam cavalo aqui, até poderia. Qual que é o lance que o sistema manda? Também vai perder o peão lá. Né? Na verdade, nem esse poderia, né? Perde esse peão atacando ali a torre. Então ele já não tem muito o que fazer, veja só. Né? Aqui o bispo não pode ser muito desenvolvido porque tem a dama na frente. Né? Daí teria que perder um tempo tirando aqui, iria perder aquele peão de qualquer maneira. Então veja que já fica difícil a citação para os dois aí, né? Eles acabam jogando C6, que é o melhor lance da posição segundo os computadores. E aí, porque aqui esse C6 ele defende esse peão, né? Agora a dama tá aqui defendendo, né? Depois de bispo G5, olha só que ele já desenvolveu todas as suas peças. É absurdo o que o Polmorph já fez aqui, né? Olha como ele respeitava, né, os princípios da abertura. E aqui crava essa daminha, né? Depois, os dois aí, o Duke Carl, ele já comete um erro absurdo. Ele joga o lance B5. Tá? B5, atacando esse bispo. O bispo não tem essa casa, teria que voltar aqui, né? Mas o Polmorph, ele é do ataque. Eu falei pra vocês, eu não quero nem saber ó, o que ele faz aqui, ó. Pá! Na cabeça. Cavalo B5. Na cabecinha dos dois. Eles estão discutindo, oh, mas veja só. Oh, o Ares diz. Ah, cavalo B5, sacrifices. Né? É isso que eles fazem lá discutindo. Porque aí, depois da retomada, o Polmorph tem bispo B5 tomando peão ali, dando cheque. Eles defendem com cavalo D7, tá? Veja que aqui a posição deles está terrível, eles não tem muito o que fazer aqui, né? Cavalo D7. Depois do roque grande, atacando aqui múltiplas vezes esse cavalo, que também está defendido múltiplas vezes, é claro, né? Veja aqui, eles jogam torre D8, para defender esse cavalo mais uma vez. Depois das trocas, aliás, aqui ele faz um sacrifício de qualidade, toma, retoma, por quê? Porque agora está cravado aqui, ó. Novamente, essa torre está cravada, não pode se mexer. E depois de de torre D1, atacando mais uma vez aqui essa torre, ele joga dama E6, né? Os irmãos lá, tentando trocar desesperadamente as damas, cara. Mas não é isso que acontece. Porque aqui o Polmorph, ele decide tomar essa torre. E aí, meus amigos, existem duas opções. Aqui eles poderiam tomar de dama, que seria o melhor lance da posição, um dos melhores, né?
Aqui entregando a dama mesmo, assim, não tem o que fazer. Né? Tem que entregar a dama aqui. Tá? Esse não é o lance que eles fizeram. O lance que eles fizeram aqui, depois desse lance, é tomar de cavalo. Tá bom? Eles tomaram de cavalo. Porém, aqui acho que a melhor coisa era tomar de dama mesmo. Por quê? Porque aqui tem cheque. E aí toma aqui, não iria tomar mate tão rápido. Dava até pra, não precisa tomar essa dama rápido. Dá até pra dar uma torturada aqui. Dama lá, dama aqui, ó. Nem toma dama ainda, né? E aí depois toma agora a dama, toma o cavalo e tá muito bem aqui nessa posição, né? Então assim, dava pra torturar ainda por cima. Mas não foi o que eles fizeram aqui nessa posição. Eles tomaram com o cavalo, né? Deixa eu voltar lá. Aqui, tomaram de cavalo. E aí, meus amigos, olha o que acontece aqui nessa posição. Olha que coisa impressionante. O Paul Morphy joga, pausa. Dá uma pausada aí. Pensa o que você faria aqui nessa posição. É realmente incrível, tá? Eu vou dar o lance agora. Que o lance matador dessa posição é o sacrifício de dama. Dama B8, meus amigos. Por quê? Aqui você não tem o que fazer, né? Aqui você é obrigado a tomar essa dama com o seu cavalo. Porque esse rei não tem mais pra onde fugir. Não pode vir pra cá, nem pra cá, nem pra cá. Porque aqui tem o bispo controlando. Nem pra cá e nem pra cá, né? Então é obrigado a tomar de cavalo. Depois que toma de cavalo, é mate em D8 com torre D8 defendido pelo bispo. Não tem mais pra onde ir. Essa é uma sequência que quem tá por volta aí dos 1400, 1500 de rating, como é o meu caso, a gente já conhece, né? Essa variantezinha aqui, né? Onde o rei fica preso entre a torre sendo defendido pelo bispo. Existe esse tema de mate aqui, né? Mas pra quem é novo no xadrez, olha isso aqui e fala, caramba, que impressionante. Realmente é, né? Sacrifica a dama pra esse mate incrível, galera. Assim, ó, impressionante. Qual que é a revisão da partida? O Paul Morphy, ele fica com 96% de precisão. Numa época que não existiam computadores, onde era somente ele e a cabeça dele contra os dois jogadores, né? O Duke Carl e o Count Iceward, que ficaram com 61,2%. Existem dois lances brilhantes aqui, que é o sacrifício de cavalo, e o segundo lance brilhante, é claro, o sacrifício de dama lá, né? Olha que coisa impressionante. O Paul Morphy, né? Você vê que os gênios, os computadores hoje, eles comprovam os gênios. Eles dão as precisões altíssimas para partidas antiguíssimas, né? Que esses gênios jogavam, então a gente vê que eles entendiam mesmo de xadrez, cara. Esse foi o Paul Morphy e essa é a partida mais famosa de todos os tempos.